Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. Todo mundo aí pronto e animado? Amém. Deixa eu ver a cara se está animado mesmo. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome nesta hora, Pai. Obrigado, Deus, pela tua soberania, pela tua majestade, pela tua bondade, pela tua justiça. Obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Obrigado, Deus, pela provisão, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus que tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado fisicamente, mentalmente. O Senhor tem nos sustentado emocionalmente, espiritualmente. Tudo vem do Senhor, Pai. Tudo vem de Ti. Nós queremos Te louvar pelo dom da vida. Queremos Te louvar pela salvação. Queremos Te louvar, Pai, pelas boas dádivas que o Senhor tem concedido a nós. Queremos engrandecer o Teu nome nesta noite. Queremos bendizer a Tua presença neste lugar. Queremos pedir ao Senhor que venha reinar sobre essa audiência que teremos com o Senhor nesta noite. Que o Senhor venha quebrantar os nossos corações e implantar, enxertar em nós a Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, Pai. Queremos celebrar o Teu nome. Vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Queremos expressar gratidão dos nossos corações ao Senhor nesta noite. Abençoa aqueles que estão em casa, que seja também um momento, Pai, onde eles possam parar para Te louvar e para receber a Tua palavra, e que nesta noite haja crescimento na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Paz, Senhor, igreja. Paz, Senhor, a todos que estão aqui, a todos que estão acompanhando pelo Facebook. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós estamos aqui, a maioria cansados, né? Mas Deus tem uma palavra de renovo para nós essa noite. Amém? Então, como já foi orado, nós vamos estar louvando o Senhor com um louvor que fala sobre sol do cabo da nau. Essa expressão significa a ação de lançar âncora da polpa de um navio para evitar que ele seja levado pela tempestade. Ela nos ensina sobre a importância de confiar em Deus, lançar âncoras da fé e buscar proteção divina no momento de dificuldade. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós temos que confiar no Senhor, mesmo que seja tudo ao contrário, mesmo que o vento está soprando ao contrário, mas a nossa confiança está no Senhor. Amém? Então vamos adorar o nosso Deus.
Mais um aplauso ao Senhor. Segura não, solta o carro. Pode sentar. Eu vou te falar, esse povo gosta de sentar atrás dele, viu? Olha tanto lugar aqui na frente, gente. Glória a Deus. Que maravilha, né? Esses hinos da harpa são maravilhosos, né? E facilita bem para a equipe de louvor, né? Os mais antigos.
da nossa época. Glória a Deus. Então eu não sou dessa época não. Graças a Deus. A gente estava aqui agora há pouco no curso de batismo. Que coisa maravilhosa, como é bom, né? Como é bom a gente saber que temos a salvação em Cristo Jesus. Como é bom a gente ver, né? Pessoas que já tiveram uma trajetória de vida, né? Como a Alessandra, e agora com o propósito de Deus, conhece alguém, encontra Jesus, e agora recebe a salvação e vai ser batizado nas águas. Como é bom ver pessoas como Miguel, com 12 anos, a Ana Beatriz, com 11 anos, envolvido, né, no mundo de ambiente escolar, de amizades, né, que não conhecem a Cristo, mas tem a convicção de não, eu quero Jesus Cristo e eu vou me batizar. Glória a Deus, glória a Deus. Para mim, essa questão do batismo é algo assim que sempre é como se fosse a primeira vez. Glória a Deus. Vamos abrir Romanos no capítulo 6. Romanos no capítulo 6, eu quero ler, estou com a minha Bíblia aqui, mas eu quero ler uma versão, a versão que está na Bíblia do celular. Hoje então a nossa 22ª lição dentro dessa viagem, né, desse universo tão grande que é a carta aos Romanos. Antes de ler, vamos nos situar aqui naquilo que nós estamos falando. Então o apóstolo Paulo, na primeira sessão dessa carta, ele fala de toda a perdição humana, que todos estão perdidos. Foi o assunto que ele tratou, que ele tratou na primeira sessão, que foi do capítulo 1 até metade do capítulo 3. Na segunda sessão, Paulo então, ele falou, né, a partir do capítulo 3 até o 6, o apóstolo Paulo então ele fala como que o homem, como que o ser humano, uma vez que ele estava perdido, ele pode ser salvo e ele pode ser justificado. Agora nessa terceira sessão, que capítulo 6, 7, 8, o apóstolo Paulo ele vai tratar do tema da santificação. Nós falamos na semana passada, uma vez que nós recebendo a justificação, recebendo a salvação, como é então que nós devemos viver? Vamos viver no pecado ainda, já que é pela graça? Como nós devemos viver? Depois, capítulo 9, 10, 11, Paulo vai falar de escatologia. Ele vai falar do plano de Deus na nação de Israel. E vai ser algo maravilhoso a gente falar desse tema. Depois Paulo ele fala de algumas coisas da vida cristã, da nossa vida como igreja, dos dons espirituais. E ele vai terminar saudando algumas pessoas que ele conhecia ali da igreja de Roma, no capítulo 16. Então nós estamos bem no meio, né, daquilo que Paulo está tratando a respeito da santificação. E nós já começamos a ver sobre isso na semana passada e vamos dar continuidade hoje. Então nós fomos até o 14 e hoje vamos do 15 ao 18. Romanos 6, 15 ao 18. O nosso tema hoje é: de quem você é servo? Pergunta para o seu irmão: de quem você é servo? É muito importante que essa pergunta seja respondida ao final dessa lição de hoje. A quem eu estou servindo? Quem é o meu Senhor? De quem eu, na verdade, tenho sido servo ou escravo? É importante responder isso no final. Então vamos lá, versículo 15. Diz assim: e daí, havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência,
mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Coloca a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Deus, revela através do Teu Espírito Santo essa palavra a nós nesta noite. Que esta palavra, ela penetre no mais profundo do nosso ser e provoque em nós uma transformação genuína, de modo a que possamos agradar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então Paulo, ele começa essa carta com uma conclusão e fazendo uma pergunta retórica. Ele diz assim: e daí? E daí? Então essa é uma pergunta que ele está fazendo em relação a algo que ele tinha declarado no versículo 14, que foi o versículo que nós encerramos no estudo passado. Então ele diz assim: e daí? E aí ele faz a pergunta: havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei e sim da graça? E ele mesmo já emenda a resposta. Qual é a resposta? De modo nenhum. Por que Paulo ele está fazendo isso? Porque no versículo 14 ele fez uma declaração que ele sabia que quando essa carta estivesse sendo lida para a igreja de Roma, iria causar polêmica e iria trazer questionamentos à declaração que ele fez. Que declaração foi essa que ele fez no 14? Ele disse assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E isso iria causar uma polêmica, porque isso soa muito estranho para o judeu, porque o judeu acreditava que ele seria salvo e que ele agradaria a Deus por obediência à lei, por obediência aos preceitos de Deus. Mas agora Paulo, ele declara que vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós já vimos na semana passada que para o judeu, e até mesmo para nós, isso soa como algo muito perigoso, como uma doutrina muito perigosa. Falar da graça, não é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é pelo que nós fazemos, mas é pela graça. E Paulo então, ele antecipa, lembra que Paulo, ele traz a questão, ele sabe que alguém vai se levantar para questionar, então ele já derruba essa pessoa antes da pessoa se levantar. Então quer dizer, a pessoa não vai ter argumento, porque ele traz uma declaração, ele leva a pessoa a refletir, e ele mesmo já traz uma resposta dentro da palavra de Deus, algo de uma inteligência, de uma sabedoria, que é até mesmo difícil para a gente poder acompanhar. E então o que nós precisamos entender nessas duas expressões que Paulo traz aqui? O que é viver debaixo da lei e o que é viver debaixo da graça? É preciso primeiro a gente entender isso, e é isso que Paulo está explicando ali nessa carta para a igreja de Roma. Porque o que é a lei? A lei se refere àqueles mandamentos, àqueles preceitos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então Deus deu várias leis, alguns tipos de leis, e Moisés deveria então escrever essas leis. E isso constituía em lei cerimonial, lei civil e lei moral. Por exemplo, lei cerimonial falava a respeito dos rituais, das festas, das celebrações das datas, dos sacrifícios. Lei civil tratava de assuntos a respeito do casamento, de herança, de terras, de como lidar com filhos e essas coisas assim. E a lei moral, resumida pelos 10 mandamentos, mas que envolvia muitos detalhes, mas que se resumiu nos 10, nós podemos fazer um resumo delas nos 10 mandamentos. Então essa era a lei que Deus
deu a Moisés no Monte Sinai. E o homem, como Paulo explica, e a Bíblia toda explica, ele sempre será um transgressor da lei. O homem sempre vai transgredir a lei. Nenhum homem que pisou na face da terra, nenhum homem que ainda pisará, com exceção de Jesus, pôde cumprir a lei. O homem sempre se colocou como um transgressor da lei. Mas ainda assim, o judeu até hoje, nos nossos dias, acredita que a forma dele agradar a Deus, a forma dele alcançar a salvação é o cumprimento da lei. Então, o que significa estar debaixo da lei? Significa você viver uma vida tentando agradar a Deus com base nos esforços próprios. É isso que é estar debaixo da lei. Como eu faço para agradar a Deus? Como eu posso agradar a Deus? E aí, nós pensamos em estar debaixo da lei agradar a Deus eu estar debaixo, ou eu buscar agradar a Deus pelo meu esforço próprio em cumprir a lei. E aí, quando você faz isso, vamos trazer somente a lei moral, vamos trazer somente os 10 mandamentos. Por exemplo, será que nós conseguimos passar do primeiro mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim. Será que nenhuma vez na nossa vida nós transgredimos esse mandamento? Será que nenhuma vez nós fomos o nosso próprio Deus? Colocamos a nossa vida, o nosso ego acima de Deus? Demos mais valor em nós mesmos do que em Deus? Damos mais valor nas nossas coisas do que nas coisas de Deus? Será que nenhuma vez na nossa vida nós colocamos alguma pessoa acima de Deus? Alguma pessoa é mais importante para nós do que Deus? Será que alguma vez nós colocamos alguma coisa acima de Deus e demos mais valor nessa coisa do que em Deus? Pois bem, se a sua resposta for sim, você já não passa do primeiro mandamento. Você é um transgressor da lei. Por exemplo, vamos trazer um dos mandamentos aqui, honrar pai e mãe. Será que alguma vez você já encarou seu pai e a sua mãe de igual para igual? Eu sei que talvez o pessoal mais antigo, pode ser que tenha alguém que nunca fez isso, porque os tempos eram outros. Mas alguma vez você desobedeceu? Alguma vez você bateu boca com seu pai e com a sua mãe? Desrespeitou? Você deixou de honrar? Você não passa desse mandamento. Será que alguma vez você deu mais valor em trabalhar do que obedecer a Deus e tirar um dia de descanso na semana? Você já não passa desse mandamento. Então, o homem, por natureza, ele é um transgressor da lei. Será que alguma vez você desejou alguma coisa que pertence ao seu próximo? Alguma vez na sua vida você desejou uma coisa que pertence ao seu próximo? Transgrediu a lei. Então, ou seja, se tem quantos mandamentos aqui? 4, né? Alguém aqui ousa levantar a mão e dizer que nunca transgrediu pelo menos um desses 4? Imagina os 10. Imagina toda a lei. Então, o homem é um transgressor da lei, e por ser um transgressor da lei, ele está perdido e está condenado. Então, quando Paulo está falando aqui, ele está falando dessa lei, a lei dada a Moisés. Agora é importante saber que não apenas Deus está falando da lei escrita, que foi dada aos judeus, mas também da lei gravada no coração. Lembra que Paulo no capítulo 2 falou que o gentio, mesmo não conhecendo a lei, ele tem a lei gravada no coração dele? O que Paulo quis dizer com isso? Que todo homem, por mais primitivo que ele seja, por mais bruto que ele seja, até mesmo os mais bárbaros, eles têm a consciência do certo e errado. De uma forma imperfeita, mas ele tem a consciência do certo e errado. A prova disso é que qualquer tribos lá na África, lá em Angola, onde as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, o evangelho não tinha chegado, não sabiam quem era Jesus, mas eles tinham um código de ética deles, do certo e do errado, baseado em quê? Na lei que está gravada no coração. Toda lei que é feita, embora agora algumas leis estão surgindo bem esquisitas,
mas todos os códigos de lei de todo o país é baseado na ética, na noção do certo e de errado que está no coração do homem, e muitas delas tiradas da lei de Moisés. Muitas leis que nós temos hoje no Código Civil são tiradas da lei de Moisés. Sabe, então, o homem, ele tem, mesmo não conhecendo o Evangelho, ele tem a lei gravada no seu coração e que manifesta a ele de uma forma mais explícita quando ele olha para a natureza, quando ele olha para a criação de Deus. Por isso Paulo falou que o homem é indesculpável, conhecendo ele a lei escrita ou não, porque mesmo que ele não tenha a lei escrita, a lei está gravada no coração dele. Toda pessoa tem o senso do certo e errado. Até estava conversando essa semana com o João a respeito disso. Como que uma pessoa não é injusto, uma pessoa que nunca o Evangelho chegou até ele perder a salvação? Não é injusto, porque a lei está gravada no coração do homem mais bárbaro e sem conhecimento que existe. Então é importante a gente saber disso. Então, o estar debaixo da lei é eu pensar que posso agradar a Deus através do meu esforço próprio e alcançar a minha justificação de maneira que eu mesmo possa fazer isso sem que Deus me justifique. Então isso é estar debaixo da lei. Agora, o que é estar debaixo da graça? É entender e aceitar a maneira como Deus justifica o perdido e receber isso. Amém? O que é estar debaixo da graça? Eu sei como Deus me justifica. E como que é que Deus me justifica? Ele pegou o filho dele, ou ele na sua própria pessoa, se tornou homem, veio a esse mundo, cumpriu a lei, não transgrediu a lei, mas foi crucificado como um transgressor da lei. Não cometeu o pecado, ele não cometeu o pecado, mas ele se fez pecado por nós. E quando eu recebo isso, quando eu aceito isso, quando eu entendo que é essa maneira que Deus salva o pecador, então eu estou debaixo da graça. Amém? Agora, mesmo nós não sendo judeus, será que tem pessoas na igreja hoje que eles estão vivendo debaixo da lei? Certamente. Muitas pessoas que pensam que é pelo esforço deles, que é pelo mérito deles, que é porque ele ora muito, que é porque ele jejua muito, que é porque ele dá o dízimo, que é porque ele faz isso, faz aquilo outro, então ele agrada a Deus por fazer essas coisas. Não, isso não é pelos nossos méritos, tudo isso nós fazemos porque nós somos salvos, mas nada disso nós fazemos para poder ser salvos. Tudo isso nós fazemos porque Deus nos ama e nós entendemos que Deus nos ama. Amém, gente? Nós entendemos que Deus nos ama, nós não fazemos isso para que Deus nos ame. Eu vou jejuar porque assim Deus vai me amar mais. Eu vou ler a Bíblia porque Deus vai me amar mais. Eu vou dar o dízimo porque Deus vai me amar mais. Não, todas essas coisas nós fazemos porque nós já entendemos que Deus nos ama. É isso que é estar debaixo da graça. Então é preciso a gente entender o que é estar debaixo da lei e o que é estar debaixo da graça. O que é estar debaixo da graça? É eu, a cada dia da minha vida, eu agradecer a Deus. Sabe, Deus, eu não mereço. Deus, acontece alguma coisa ruim comigo, e eu falo, Deus, eu merecia que acontecesse coisa pior, mas o Senhor me livrou. Deus, olha, que coisa boa, olha a minha família, Deus, eu não merecia uma família como essa. Olha, Deus, olha a saúde que eu tenho, eu não merecia, Deus, mas olha quantas dádivas o Senhor tem me dado. Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me escolheu. Deus, se eu morrer amanhã, a eternidade eu vou passar contigo. Deus, eu não merecia isso, eu não merecia. Sabe, irmãos, quando nós temos esse entendimento, quando nós vivemos debaixo da graça, nós vamos em tudo dar graças, porque nós vamos ver que a vida tem graça. A vida tem graça, não importa o que eu estou passando. Como Renato testemunhou aqui, né? Se a pessoa não tiver entendimento, vai dizer, rapaz, está dando um testemunho. Ele está dando um testemunho, só está falando de coisa ruim que aconteceu com ele.
Mas o que é o testemunho verdadeiro? Passei por coisas terríveis, coisas ruins, mas em tudo eu vi a mão de Deus, em tudo Deus estava comigo, em tudo dai graças. Então ele vai dar graça porque quebrou o braço? Não, mas ele vai dar graças porque Deus está com ele e livrou ele de coisa pior. Sabe, ele vai dar graças porque a mãe está doente, porque perdeu a sogra? Não, mas diante de todas as circunstâncias, em tudo damos graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Se aconteceu, Deus permitiu acontecer, e Ele tem um propósito. Viver debaixo da graça muda a visão que nós temos da vida. O que mais provocou a ira de Deus durante a caminhada do povo do deserto, gente, o que mais é não reconhecer a graça de Deus. 400 anos como escravo, e aí o povo, Deus livra o povo com mão poderosa, Deus abre o mar vermelho, o povo passa, e aí eles vê o inimigo, quando o inimigo quer passar para ir atrás dele, todo mundo morre afogado, eles caminham livremente, daqui a pouco o povo está reclamam porque não tem pão. Deus dá pão, eles reclamam que não tem pepino, que não tem cebola, sabe? Estão caminhando com sede, e aí reclamam que não tem água, e o povo reclama, o povo murmura, e o povo deseja voltar à vida antiga, não reconhecer, não queriam e não sabiam viver debaixo da graça. E muitas vezes nós estamos assim também, sabe? Não vivemos, a nossa vida parece que ficou uma vida sem graça. Não, eu não estou, olha aqui, isso aconteceu na minha vida, eu não estou feliz, olha, estou chateado, estou magoado, olha, eu estou triste, porque isso, eu não queria que isso fosse assim, eu não queria que esse relacionamento tivesse acabado, eu não queria estar com esse marido, com essa esposa, eu não queria que meu filho fosse assim, eu não queria ser pobre, eu queria ter outro carro, eu não queria andar a pé, e nós murmuramos, reclamamos. Então isso não é viver debaixo da graça. Viver debaixo da graça é: eu estou feliz com Deus, porque o pior que pode acontecer na minha vida é eu morrer agora, mas se eu morrer agora, na verdade isso para mim é lucro, porque acabou meu sofrimento, eu vou para junto de Deus, vou viver num lugar maravilhoso para sempre com Ele. Graças a Deus, graças a Deus. Em tudo dai graças. Se você entender o que é viver debaixo da graça, nunca mais a sua vida vai ser sem graça. Mas essa declaração soa muito estranha para os judeus. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Na verdade, isso soa muito estranho até para nós, porque soa estranho para nós dizer: olha, não vivemos na época da lei, mas na época da graça. Isso confunde muitos de nós, porque muitos de nós pensamos assim: já que é assim, eu tenho um passaporte para o pecado. Já que eu peco e Deus perdoa, então isso me dá liberdade para pecar. Porque nós confundimos as coisas. Agora imagina um judeu ouvindo isso. O povo que recebeu a lei, o povo que recebeu os preceitos, o povo que tentava agradar a Deus a todo custo, com as suas cartilhas de oração, com as suas cartilhas de jejum. E o homem, e hoje em dia, não apenas o homem quer exigir um ritual de cumprimento de lei, como ele ainda coloca outras regras ainda que precisam ser cumpridas. Olha, igrejas que têm carteirinha de jejum, sabe, carteirinha de jejum, você jejua, então estamos com a carteirinha de jejum. Sabe, igrejas que colocam regras: olha, essa roupa pode, essa não pode. Olha, isso pode, isso não. Sabe, igreja que coloca regras. Nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da graça. Você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você recebeu a graça de Deus, você recebeu o amor de Deus. Então algo tão impactante
vai acontecer com você, que você agora, porque Deus te ama, porque você viu a misericórdia de Deus sobre a tua vida, que você agora vai querer viver para Deus, como Paulo vai explicar aqui na sequência. Porque o que ele está falando, vamos viver então, é assim, judeu, já que não é debaixo da lei, então vamos viver pecando? Já que não estamos debaixo da lei, podemos viver pecando? Qual é a resposta de Paulo aqui? Repitam para mim, por favor, gente. Repitam para mim, por favor, bem alto. De modo nenhum. De modo nenhum. Igreja Bíblica de Aliado, podemos viver no pecado, já que estamos debaixo da lei? De modo nenhum. De modo nenhum. É o que ele está falando aqui no 15. E daí? E daí o que? Não estamos debaixo da lei e sim da graça. Já que havemos de pecar, então, em conclusão chegamos. E daí? Não estamos debaixo da lei, mas da graça. Então vamos viver debaixo do pecado, porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De modo nenhum. Ele deixa isso bem claro. E, a partir do versículo 16, ele vai explicar o porquê disso. Olha o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vocês se oferecer como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Paulo está falando aqui de algo muito comum naquele tempo, que era a escravidão. Pra vocês terem uma ideia, só na cidade de Corinto, 1/3 da população era de escravo. 1/3. Significa que de cada 10, praticamente 3 eram escravos. E é importante a gente entender os tipos de escravidão que tinha naquele tempo, para a gente poder saber, porque Paulo está falando de um contexto que não é o nosso contexto hoje. Tem escravo hoje? Você convive com algum escravo? Sim ou não, gente? Por favor, me ajudem aí participando, né, para não ficar tão pesado, né? Porque senão o assunto não é fácil. Se eu achar que vocês estão em outro lugar, fica difícil. Então, por favor, me ajudem, interajam comigo, por favor, cooperem, socorram o pregador, tá bem? Tem escravo hoje? Você convive com algum escravo? Não, então é importante explicar, é importante a gente entender qual o contexto que Paulo está falando. Existiam 2 tipos de escravo naquele tempo. O escravo que foi obrigado a ser escravo, mas também existia um escravo voluntário. Pessoa obrigada a ser escravo, prisioneiro de guerra, que às vezes era levado cativo, pessoas que, por causa de dívidas, eram entregues como escravo, não tinha opção, tinha que ser escravo. Pessoas que nasceram de família que vivia na escravidão, já nasceu escravo. Então esses eram os escravos que eram obrigados a ser escravos. Mas também tinha os escravos que se entregavam para ser escravos de uma forma voluntária. Porque uma das coisas é que era melhor ser escravo do que ser mendigo. Então a pessoa era pobre, não tinha condições de sobreviver, e aí ela se entregava como escrava, porque pelo menos ela tinha onde dormir, onde comer, onde tomar banho. Às vezes tinha um salarinho, sabe? Às vezes tinha um salarinho. Então às vezes era melhor a pessoa ser escrava do que mendigo, porque como mendigo ia viver na rua, não tinha morada certa, não tinha comida certa. Às vezes era espancado e assaltado da esmolinha que ganhou por salteadores, porque já naquele tempo tinha isso. Então tinha muita pessoa que se entregava para ser escravo. Ela se entregava para ser escrava. A pessoa entendeu o que Paulo está falando? Ela se entregava para ser escrava. Havia casos de pessoa que endividou muito e ele mesmo então, para pagar a dívida, se entregava como escravo. E havia casos que o escravo, ele gostava, amava, passava a amar mesmo o patrão, sabe? Gostava tanto do patrão, que às vezes até vivia como parte da família. Estão começando a entender o que Paulo está falando aqui? A respeito do pecado? A quem você se entregar vai ser o teu Senhor?
Outra coisa é que o escravo, muitas vezes quando ele recebia libertação, nós sabemos a respeito do ano do jubileu, a cada 50 anos os escravos deveriam ser libertos. Então tinha muito escravo que, quando chegava o tempo dele ser liberto, ele mesmo gostava tanto do patrão, gostava tanto de ser escravo, que ele queria permanecer como escravo. E aí o patrão tinha que fazer o seguinte: tinha que pegar o escravo, levar ele para fora da casa, pegar um instrumento pontiagudo ali, furar a orelha daquele escravo. E aí todo escravo que tinha a orelha furada, significa que ele é escravo porque ele queria ser escravo. Acho que daí que veio o costume dos desabrigos, né? Isso não está escrito. Você viu? Mas pode ser, né? Ficou com furo, resolveu tampar o furo, né? Daí surgiu o brinco. Mas, então tinha esses escravos que eles eram escravos como voluntários. Eles resolveram ser escravos. Um outro aspecto da escravidão era a questão da exclusividade. Aqui, por exemplo, o Éder, se ele quiser trabalhar num lugar de manhã, no outro à tarde, né, se ele tiver tempo para isso, ele pode, né? Trabalhar num lugar de dia, no outro à noite. Mas o escravo não. O escravo, ele só podia ser daquele senhor. Ele era exclusivo para aquele senhor. Ele não podia servir a outro senhor. Daí vem aquela expressão, né, bíblica, né, que Jesus falou e que se tornou até mesmo um ditado, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Entende o que Paulo está dizendo aqui no versículo 16? Então a gente tem que entender como era naquele tempo para a gente saber o que Paulo está falando e interpretar corretamente a Bíblia e ser ministrado. Então Paulo está falando aqui no versículo 16: a quem você se entregar vai ser o seu Senhor, a quem você se oferecer vai ser o seu dono, vai ser o seu patrão. Ou, se você se oferecer, lembra de um dos verbos que nós falamos na semana passada? Oferecer, que é você que se oferece. Se você se oferecer ao pecado, ele vai ser o seu Senhor. Mas se você se oferecer à obediência a Cristo, ao Evangelho, ele vai ser o seu Senhor. Entendem isso? É você que se oferece. Aí nós falamos também, porque muitas pessoas confundem, e aqui é um caso da soberania de Deus. É Deus quem justifica, mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É você que se oferece, é você que se entrega. Se você resolve se entregar ao pecado, o pecado vai dominar sobre você, e com exclusividade. Não tem como você servir ao pecado e servir o Evangelho. Não tem como você servir ao pecado e a Cristo. Não tem como você servir ao pecado e a obediência. A quem você se entregar vai ser o seu Senhor e vai ter exclusividade. Não pode, você não vai poder servir a dois senhores. De um dos dois você vai se tornar escravo. Algumas pessoas, 3 pessoas, né, ficaram um pouco chocadas quando eu falei na semana passada que eu não acredito em livre-arbítrio. Não acredito em livre-arbítrio. Até porque essa expressão não aparece na Bíblia, livre-arbítrio. Porque livre, uma pessoa livre, é uma pessoa que ela tem liberdade para poder escolher. Ela tem liberdade para escolher. Mas Paulo não está falando aqui de pessoas livres, ele está falando aqui de escravos, de servos. E a principal característica de um servo é que ele não tem vontade própria, ele não é livre. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo da obediência a Jesus Cristo. Agora, uma
uma vez escravo de Jesus Cristo, Ele te dá uma carta de euforia, e aí sim você é livre para poder escolher. O que eu quero dizer com isso? O pecado não te dá opção. Se você for escravo do pecado, ele vai reinar sobre você e você vai ter que viver no pecado. Se você é escravo do pecado, ele vai subjugar você. Você não vai ter escolha. Você pode resistir, mas vai acabar fazendo. Agora, quando você entrega para ser servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, é como aquele patrão que ele deu para você a carta de liberdade, mas aí você fala: o Senhor é tão bom, o Senhor é um patrão tão bom, o Senhor é um Senhor tão bom, que eu quero permanecer sendo escravo. Eu quero permanecer sendo seu servo. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. É o Evangelho, é o próprio Verbo encarnado. Quando você serve a Ele, quando você é servo dele, aí sim você tem liberdade. Por exemplo, quem aqui é servo de Jesus Cristo? Ele veio na sua vida. Mas se você quiser sair por aquela porta, ou aqui dentro mesmo, se você quiser pecar, você não pode fazer isso se você quiser? Você pode agora fazer, mesmo sendo servo dele, mesmo sendo escravo dele. Mas agora você sendo servo do pecado, se o pecado está dominando você, você vai pecar. Você vai pecar. Você pode estar fazendo um pensamento positivo: hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou pecar. Mas você vai pecar. Ele não te dá escolha. Você é escravo dele, você não tem liberdade de escolha. Por isso que eu falei que eu creio em arbítrio, mas eu não creio em livre arbítrio, porque o pecado ele te escraviza, ele te aprisiona, e ele não te dá opção. Não, pastor, mas eu estou lutando contra o pecado não está me dominando não. Então logo você é servo de Jesus Cristo. E aí o que está acontecendo com você? Aquilo que Paulo falou: há uma luta da natureza pecaminosa contra o Espírito de Deus que habita em nós. Agora, cada um é você que se oferece para quem vai ser o seu patrão. Você que se oferece. Uma vez que você se ofereceu, cada um deles vai te dar um tipo de salário, e você não vai poder escolher, você não vai poder se oferecer. Você se oferece ou a Cristo, ou a obediência, ou ao Evangelho, ou você se oferece ao pecado. Mas cada um deles vai te dar um tipo de salário. O salário você não pode escolher. Se você se entrega ao pecado, o seu salário é a morte. Se você se entrega à obediência a Cristo, o teu salário, vamos ver mais para frente, é a vida eterna em Cristo Jesus. Cada um vai te pagar um tipo de salário. Agora, você que se oferece a um deles, você vai se oferecer a um deles, você vai escolher um deles, mas não é uma escolha livre. A sua escolha vai ser influenciada ou pelo pecado ou pelo Evangelho. Agora, importante notar também que aqui fala que ou você se entrega ao pecado ou à obediência, porque a raiz de todo pecado é a desobediência. Todo pecado surge de uma desobediência. Onde há pecado, está havendo uma desobediência. Por isso que eu sempre falo que a gente tem que analisar o seguinte: quando nós vamos analisar a nossa vida, nós não podemos medir o pecado apenas por aquilo que nós estamos fazendo.
Nós temos que medir o pecado por aquilo também que nós não estamos fazendo. Porque às vezes nós pecamos mais por não fazer do que por fazer. Eu não estou cobiçando as coisas dos outros, não estou desejando a mulher do próximo, não estou adulterando, não estou mentindo, não estou roubando. Eu estou bem com Deus, estou em dia com Deus, mas espera aí. E o que Ele manda que você tem que fazer, você está fazendo? Não está pecando. Porque todo pecado, a raiz dele é desobediência. Ou você está desobedecendo porque você está fazendo algo que você não deveria fazer, ou você está desobedecendo porque você está deixando de fazer alguma coisa que você deveria fazer. As duas coisas é pecado. E nós precisamos estar atentos a esses dois tipos de coisa. Vocês estão entendendo? Amém. No versículo 17, Paulo então ele vai agradecer a Deus porque os seus leitores trocaram de Senhor. Olha o versículo 17. Todavia, graças a Deus, porque embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que vocês foram submetidos. Aleluia! Glória a Deus! Olha como Paulo está falando, para a igreja de Roma. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Profetizando sobre a igreja. Graças a Deus que vocês, romanos, um dia viveram no pecado. No passado vocês eram servos do pecado, mas agora vocês se entregaram à forma de ensino que foi dada a vocês e que foi pregada para vocês. Que forma de ensino é essa? O Evangelho, onde Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e é através dele, e é somente dele, que o perdido tem o perdão dos seus pecados e recebe a justificação. Que forma de ensino é essa? Que antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedeceram de coração a forma de ensino que foi explicada para vocês. É o Evangelho onde Jesus Cristo é o mérito dele na cruz que me salva e não os meus méritos próprios. É a graça e não a lei. Então Paulo está fazendo aqui algo que às vezes eu faço com a igreja, Por exemplo, eu falo assim: as igrejas hoje estão vivendo sem compromisso, o povo não quer compromisso. Aí eu falo assim: mas graças a Deus que nessa igreja todo mundo tem compromisso. Amém? É verdade isso? Vamos profetizar que é isso que Paulo está falando. Mas graças a Deus que no passado vocês foram servos do pecado, mas agora vocês obedeceram de coração a esse ensino que chegou até vocês. Aleluia! Graças a Deus, gente. Paulo está falando para nós. Paulo está falando também para o gentio, porque todos estavam perdidos, tanto judeus quanto gentios. No passado nós éramos escravos do pecado, mas agora nós estamos obedecendo o Evangelho que chegou até nós. E graças a Deus por isso. E aí Paulo, ele vai dizer como que isso aconteceu. Como que isso aconteceu? Olha o segredo aqui. No 17, Paulo está dando graças a Deus porque eles eram escravos do pecado no passado, mas agora obedeceram a forma de doutrina. Como que isso aconteceu? Por favor, preste atenção nessa ministração para a gente poder encerrar. Por que eles eram escravos e agora foram libertos por obediência ao ensino? Não há um mérito nisso? Será que aquilo é o mérito deles porque foi eles que obedeceram? Não, olha o versículo 18. E uma vez, no final do versículo 17, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que vocês foram entregues. Quem entregou? Deus os entregou. Agora vocês conhecem essa expressão bem, não conhecem?
quem está acompanhando o curso, Deus os entregou. Vamos voltar lá no capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos. Lembra, no começo nós falamos que o próprio Deus, já que o homem, olha aqui um pouquinho, já que o homem rejeitou a Deus, Deus se revelou ao homem de uma maneira escrita ou através da natureza ou do coração. O homem rejeitou, fez outro Deus para si. O que Deus fez? Entregou o homem a si próprio, entregou o homem a sua própria sorte. Olha 1:24. 1 versículo 24. Por esse motivo, Deus os entregou à impureza sexual para seguir o desejo das suas vontades pecaminosas. Olha o versículo 26. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Olha o versículo 28. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis das suas próprias paixões e mentes depravadas. Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou a si próprio, ao pecado, à vergonha, mas agora não, agora Deus os entregou a quê? Ao Evangelho. Aleluia! E eles fizeram o quê? Receberam de bom grado. Está vendo aí? Soberania de Deus, responsabilidade humana. Uma coisa não anula a outra. Como que explica isso, pastor? Paulo está falando aqui e a Bíblia traz que não tem explicação. Deus é soberano, mas isso não tira a responsabilidade humana. Eles receberam o Evangelho. Quem entregou eles ao Evangelho? Foi eles que foram até o Evangelho? Não, Deus os entregou. Mas quando Deus os entregou, o que eles fizeram? Receberam de coração. Aleluia! Foi isso que Deus fez com você. Por que você veio ao Evangelho? Deus te entregou ao Evangelho. E o que você fez? Recebeu de bom grado. Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender quando nós falamos de eleição e predestinação. As pessoas têm dificuldades, porque Deus sabe de antemão. Nós não sabemos quem é que vai ser salvo, mas Deus já conhece aqueles que são seus. Deus os escolheu, Deus os entregou o Evangelho e ele recebeu de bom grado. E aí, talvez uma pessoa possa dizer, mas Deus não é injusto, por que ele entregou o Paulo ao Evangelho e não me entregou? É muito simples, ele recebeu de bom grado, eu não recebi de bom grado, e Deus já sabia antes que ele ia receber e eu não, e pronto. Por isso que Jesus falou, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Por quê? Porque Deus já sabia quem seriam aqueles que iam, o Evangelho ia chegar até eles, e eles iriam receber de bom grado. Não há injustiça da parte de Deus, Deus é soberano, e existe a minha responsabilidade humana. Como que isso pode ser? Pergunta para ele. As coisas reveladas são para nós, as que estão ocultas é para o nosso Deus. O que eu posso dizer é que Deus é soberano? Sim. Deus escolheu? Sim. Então isso tira a minha responsabilidade? Não. Como que nós podemos juntar as duas coisas? O que Deus revelou é para nós, o que Ele revelou é isso. E aí ele diz, uma vez, 18, uma vez libertos do pecado, foram feitos o quê? Servos da justiça, escravos da justiça. Agora fui liberto do pecado, o pecado não é mais o meu Senhor, agora eu faço o que eu quero. Não. Uma vez libertos do pecado, libertos da escravidão do pecado, agora eu troquei de Senhor, agora eu sou escravo da justiça.
O pecado não reina mais sobre mim. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, agora tem outra pessoa que reina sobre mim. Lembra que ele está trazendo o pecado como se fosse uma pessoa. Essa pessoa, pecado, não reina mais sobre mim. Quem reina sobre mim agora é a justiça. Agora o que me move é a obediência, a justiça, ao Evangelho, a Jesus Cristo. Ele agora é o meu Senhor. E tudo que eu faço agora é debaixo da vontade dele. Agora não, os crentes hoje querem viver livre. Não, pastor, a Bíblia diz que eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu não preciso ter compromisso com a igreja, eu não preciso obedecer pastor, eu não preciso. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de salvação você está vivendo? Revê se você foi realmente justificado pela fé. Reveja os seus conceitos. As pessoas acham que hoje eu faço o que eu quero, não dou satisfação para quem eu quero, vivo sem dar satisfação para ninguém. Não tem. Que tipo de evangelho, que tipo de Senhor, quem é que está reinando na verdade sobre nós? De quem nós estamos sendo servos? Ou você é servo da obediência, ou você é servo da desobediência. Não pode você fazer as duas coisas. Deus não se modernizou nisso, gente. Nos tempos modernos, as mulheres são independentes, não dependem mais de marido, não precisa mais dar satisfação para marido. Modernizou, mas saiba que os princípios de Deus não modernizaram. Deus continua com seus princípios. Nos tempos modernos, ovelha não obedece mais pastor, ovelha não dá mais satisfação para pastor. Isso são os tempos modernos, mas saiba que os princípios de Deus não mudaram. Deus continua sendo Deus. O Evangelho continua sendo o Evangelho. Os princípios continuam sendo os princípios. Não tem problema a gente procurar uma forma moderna para poder atrair as pessoas para Cristo, desde que isso não fira os princípios de Deus na palavra. Foi o que Renato falou que Paulo fazia. Me fiz escravo para aqueles que eram escravos, a fim de ganhar os escravos. Me fiz livre para com aqueles que eram livres, a fim de ganhar alguns que são livres. Me fiz da lei para aqueles que viviam na lei, para tentar, entende? Paulo se fazia. Nós podemos hoje, nós podemos modernizar a nossa forma de pregar o Evangelho, mas nós não podemos querer modernizar o Evangelho. Nós podemos modernizar a nossa forma de culto. Nós podemos modernizar, os tempos são outros, mas nós não podemos modernizar a pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar Jesus Cristo como fundamento e os seus princípios como fundamento. Isso não se moderniza, gente. Não viva no engano, não viva pensando que você pode servir a dois senhores. Vou viver na obediência hoje, isso aqui que me condiz, aquilo que é agradável para mim, naquilo que vai me beneficiar, eu obedeço. Aquilo que eu não quero, aquilo que eu não gosto, aquilo que não se encaixa na minha programação, aquilo que não se encaixa no meu tempo, então eu descarto. Você não pode servir a dois senhores. Escravo, uma das coisas do escravo é que ele tem exclusividade para o seu Senhor. Lembro e termino com isso, que eu não estou pregando aqui a doutrina do perfeccionismo. Eu estou falando da escravidão do pecado. Eu não estou falando daquela pessoa que se tornou servo de Jesus Cristo, mas a natureza pecaminosa ainda habita em nós, e aí está acontecendo essa luta. Eu, como servo da obediência, estou lutando
lutando para obedecer, lutando contra o pecado. Não, o pecado não está me dominando, porque ele não está me vencendo. Eu estou lutando contra ele, enquanto a luta não há derrotado, e só depois que acaba a luta que uma das partes foi derrotada. Então estou lutando, eu ainda não me entreguei. Então a luta contra o pecado, e a Bíblia fala que tem que resistir até o sangue, né? Resistir, porque eu sou servo de Jesus Cristo, então eu resisto ao pecado, mas às vezes eu acabo sendo vencido. Às vezes o pecado acaba por me vencer. Lutei com toda a minha força, o pecado acabou me vencendo. O que aconteceu depois disso? Fiquei bem, pequei de novo. Não, então você não luta. O pecado te dominou. Uma coisa é você lutar. Uma luta aqui entre eu e o Éder. É claro que o Éder vai perder. Uma luta entre eu e ele. Só para descontrair. Fiz 3 anos de taekwondo, faixa vermelha, Marcinho, do taekwondo. Eu, juizinho. Não mexe comigo não, Éder. Mas uma luta entre eu e o Éder. Se nós estamos lutando, uma hora eu viro ele, outra hora ele me vira, uma hora ele me bate, outra hora eu bato nele. Nós estamos lutando. Mas se ele facilmente me deu uma gravata e me colocou aqui, me dominou. É claro que isso não vai acontecer, mas me dominou. Entendeu? Me dominou. Não está tendo luta, ele me dominou. Vocês estão entendendo? Mas aí não, tá para lá e para cá, ele cai, depois eu caio, levanto, está tendo luta. Está tendo luta. Mas ele me deu um soco, caí de costas e pronto, acabou, me dominou. Vocês estão entendendo? Amém. Que essa palavra, a começar por mim, possa penetrar no mais profundo da nossa alma e trazer mudança de vida. Vamos ficar de pé e vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Deus, nós te louvamos pela preciosidade do teu Evangelho, por essas verdades que incendeiam os nossos corações. Nós nos sentimos como aqueles discípulos do caminho de Emaús. Porventura não nos queimava o coração quando ele nos falava das Escrituras? É esse o sentimento, nosso coração queima pelas tuas Escrituras, pela tua verdade, pelos teus preceitos, por saber essas verdades preciosas, por um Deus tão gracioso e tão perfeito, e que demonstra o amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é maravilhoso, Deus. Isso nos enche de alegria, de gratidão. Isso penetra na nossa alma, nos faz viver em graça e com graça, Deus. E a minha oração nesta noite é simplesmente essa: que essas verdades possam descer no mais profundo do nosso ser, Pai. Nunca mais a nossa vida é a mesma. Nunca mais a nossa vida vai ser uma vida cinza, sem graça, mas não, ao brilho do Senhor, o brilho do Evangelho, a luz que nos ilumina quando esse Evangelho entra em nós. Então a minha oração nesta noite, que esse Evangelho alcance os nossos corações, do mais velho ao mais novo, Pai, seja de idade, seja de fé, até mesmo, Deus, as crianças que estão aqui, que isso de alguma forma possa penetrar no coração deles. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Primeiro, seu irmão, com a paz, Senhor, que Deus te abençoe.